Estás a ouvir o Reverso de Folha, eu sou o David Salvado e este é o meu podcast. Bem-vindo! E do nada já se passou mais uma semana, já é quarta-feira outra vez, portanto é dia de Reverso de Folha. Hoje vamos falar de um tema mais abstrato, apesar de ter vindo de uma coisa muito concreta. Eu estava à procura de um texto agora que eu sentisse que era um bom texto para fazer o episódio desta semana. Entretanto, escolhi, já sei qual é que era o texto, e estava à procura da música que eu achava que seria a mais indicada para o background. Eu escolho sempre a música no dia em que gravo, conforme o feeling que o texto me está a dar naquele dia. Enquanto estava à procura da música, passei por uma que foi quase como se tivesse metido o dedo na ficha, aquele choque elétrico, e fui inundado com um montão de memórias de Paris, da altura que eu vivia em Paris. Isto porque a música que eu ouvi, ou que estava a ouvir, era um piano muito calmo e fez-me lembrar uma rua, ou melhor, uma ponte que existe na parte de trás da ilha onde está Notre-Dame. Ou seja, Ile de la Cité, existe uma ponte que se chama Ponte Saint-Louis, que está ligada a outra ilha, que é a Ilha Saint-Louis. Para quem não sabe, ou nunca foi a Paris, existem duas ilhas. Na verdade existem três, mas a terceira não é natural, foi feita pelo homem. Portanto, existem duas ilhas no meio do Rio Sena, e foi onde a cidade de Paris começou. Daí se chamar Ile de la Cité. Mas, história à parte, esta ponte, a Ponte Saint-Louis, é uma ponte muito conhecida por ter artistas de rua a atuar lá muito frequentemente, de todos os tipos. E a Ponte Saint-Louis fazia parte do itinerário das minhas tours noturnas. Isto só para contextualizar muito rapidamente. Eu, o ano passado, decidi ir viver 6 meses para Paris e arranjei trabalho numa empresa americana como guia turístico em Paris e em Versalhes. E uma das tours que eu fazia era a Night Bike Tour em Paris, e esta tour passava por Notre-Dame, como é lógico, e tinha uma paragem nesta ponte. Portanto, eu passava ali muito frequentemente, 4 vezes por semana. E havia um artista de rua, um pianista. Ele levava o seu piano de parede, que não sei como é que ele o levava para lá, para dizer a verdade, e metia-o no centro da ponte e ficava a tocar para as pessoas. Como a ponte é só pedonal, podia estar perfeitamente no centro da ponte. E foram estas as imagens que o meu cérebro foi buscar quando ouviu a tal música que estava a falar no início, ou há pouco, neste caso. Enquanto estava a ouvir isto e a viajar nas memórias, houve um close-up na minha cabeça dos dedos do pianista a pressionarem as teclas. E isto fez-me começar a pensar em toda uma parte agora menos concreta, ou menos material, no sentimento que vai dos dedos do pianista para as teclas, que depois, nas cordas, passa para fora e atinge as pessoas que estão a ouvir naquela rua e nos levam para o universo que ele está a sentir. O texto ainda não tem nome, o que é uma coisa estranha para mim, porque normalmente o título fica logo ali latente na minha cabeça quando estou a acabar. Este não tem, não me veio nada, portanto, unnamed, o pianista de rua, olha, o que quiserem, se vos apetecer sugerir nomes, façam-no no meu Instagram, depois no final do episódio eu dou-vos. Se não, espero que aproveitem esta viagem direta para o centro de Paris. Pelos cantares das teclas do piano, ouvimos os lamúrios de quem as toca. Sentimos-nos inundados por um universo que não é o nosso, mas que por momentos temos o privilégio de vaguear por ele, guiados pelos dedos precisos de alguém que tão inocentemente nos partilha o seu mundo. E nós, como gratidão, pausamos o nosso para assim descobrir o seu.
Durante o tempo que Ele quiser, somos prisioneiros da sua arte. Somos atingidos por dores e alegrias, por partidas e chegadas que não nos são pessoais. Mesmo assim, sem darmos conta, as teclas, o piano, o mundo desaparece e levitamos para lugares incertos. E vamos, livres, e de certo encontraremos sentimentos que nos são familiares, mas é por isso que continuamos no seu universo. Este universo inesperado, alheio, desconhecido, passou a ser o nosso universo, passou a ter as nossas dores, as nossas alegrias. E assim, vamos ficando ali, estáticos, até que Ele pare de tocar a sua melodia de encantar e nos liberte do seu feitiço. Um feitiço que jamais saberíamos ser tão pessoal. E assim, ficamos até que o momento chega e as últimas teclas são pressionadas. Aí, o silêncio toma parte desse mundo e traz-nos de volta ao sítio de onde nunca partimos, apesar de termos percorrido os vales e montanhas nas suas teclas. Espero que vos tenha sabido bem a viagem a Paris. É que isto foi literalmente o que me aconteceu quase todos os dias que o vi tocar. Enquanto parávamos para apreciar as vistas e as pessoas tirarem fotografias, eu ficava só a olhá-lo e a ouvi-lo, porque é de facto uma imagem muito, muito bonita. E pronto. E esqueces que estás em Paris, esqueces que estás rodeado de todas as pessoas. Esquecia-me que estava a trabalhar para entrar no mundo que ele queria. E não tenho muito mais a dizer, apenas que se tens questões, sugestões ou apenas curiosidade de saber quem é que está do outro lado do podcast, podes fazê-lo através do meu Instagram. David Salvado é a maneira como me encontras, tudo junto, numa palavra só. De resto, desejo-te uma boa semana. O Reverso de Folha volta na próxima quarta-feira, portanto, até já!